Olá, eu sou Paulo Carvalho, ator, narrador de audiolivros e professor de comunicação. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma das melhores ferramentas para a gente treinar a nossa técnica vocal, para a gente conseguir usar melhor as potencialidades da nossa voz. E essa ferramenta é a leitura em voz alta. A leitura em voz alta, apesar de ser algo extremamente simples de se fazer, te permite treinar as várias ferramentas que você tem para ter uma boa elocução, para ter uma oralidade eficiente. A gente pode encarar a leitura em voz alta como um treino de 4 grandes segmentos para uma boa fala. O primeiro é a respiração. Como a gente encaixa a respiração na fala? Qual momento vai respirar? Como diferenciar uma vírgula de um ponto final, fazer estas pausas e respirar bem entre estas pausas. Segundo ponto é a ressonância. A minha voz está chegando longe, eu estou utilizando um treino bom de ressonância. Na hora que eu estou lendo para dentro, eu estou lendo projetando a voz da maneira adequada. Isso é um ótimo treino através da leitura em voz alta. E a articulação? Eu estou conseguindo ler o texto bem? Eu estou travando várias vezes com palavras difíceis? Não. Como eu estou desenvolvendo para conseguir falar essas frases difíceis? E eu estou conseguindo falar a frase inteira? Ou eu estou travando no meio e botando vírgula onde não tem para conseguir falar? O que tem a ver com respiração também. E a interpretação? A minha fala tá bacana, tá interessante, eu estou chamando a atenção, é um texto dissertativo, então eu estou sendo didático o suficiente para que alguém que esteja ouvindo consiga entender do que eu estou falando. É um texto narrativo, então eu estou conseguindo contar bem uma história. O treino de interpretação também pode ser feito através da leitura em voz alta. Então, repassando 4 grandes áreas que a gente treina na leitura em voz alta: a respiração, a ressonância, a articulação e a interpretação. Mas tem também alguns cuidados que a gente precisa tomar ao fazer a leitura em voz alta. E o primeiro deles é não impor o nosso ritmo interno ao texto, mas respeitar o ritmo do texto. Como é que a gente faz isso? Respeitando a pontuação. Bom, vocês vão ter que aguentar um pouco agora o reflexo no meu óculos, porque eu vou fazer uma leitura de um artigo da Wikipédia que eu peguei para exemplificar esses erros, tá? Então, como é que acontece essa questão do ritmo interno sobre o ritmo do texto? É quando você faz alguma coisa mais ou menos assim, ó. A literatura gótica, ou horror gótico, inicia-se no século XVIII, na Inglaterra, com a obra O Castelo de Otranto, de Horace Walpole. Costuma-se destacar como algumas das principais características deste tipo de literatura os cenários medievais, blá 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 blá. Percebe? Independente de como seja a sua leitura, se você fizer sempre em ciclozinhos, que seja, você vai estar forçando o seu ritmo ao texto. E o ritmo tem um texto próprio, que é definido pela pontuação. Vou ler agora respeitando a pontuação, tá certo? A literatura gótica, ou horror gótico, inicia-se no século XVIII, na Inglaterra, com a obra O Castelo Otranto, de Horace Walpole. Costuma-se destacar como algumas das principais características deste tipo de literatura os cenários medievais, blá 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 blá. Percebem? É um outro mundo, é uma outra coisa quando você respeita o ritmo do texto, a pontuação do texto. Outra coisa que a gente deve tomar cuidado é a trava de glote, que é quando a gente está lendo o texto e a gente deixa o texto, né, as frases presas na garganta, né, travada na glote, né? Algo como: a literatura gótica ou horror inicia-se no século XVIII, na Inglaterra, com a obra O Castelo de Otranto. Percebe? Eu vou travando na garganta. Não deixa isso acontecer. Outra coisa, não deixe as palavras irem morrendo. Não faça. A literatura gótica ou horror gótico inicia-se no século XVIII na Inglaterra, com a obra O Castelo de Otranto, sabe? Morrendo. Às vezes você deixa o finalzinho da frase morrer. Não deixa morrer o texto.
Outro problema, você sempre terminar o texto da mesma forma, as palavras morrendo para baixo ou para cima. Costuma se destacar como algumas das principais características deste tipo de literatura os cenários medievais, jogando para cima, ou então costuma se destacar como algumas das principais características deste tipo de literatura os cenários medievais. Deixei morrendo para baixo ou para cima. Isso não pode ser uma coisa que você sempre repete igual. Você tem que entender o que o texto está dizendo e buscar dar o tom certo de finalização, de ponto final, de acordo com o conteúdo que está sendo narrado. Não é tão simples, mas com o tempo experimentando, você consegue aprender a distinguir e a fazer isso de uma maneira mais eficiente, tá bom? Outra coisa, não deixa a voz monocórdia. Costuma se destacar como algumas das principais características deste tipo de literatura os cenários medievais. Tararara, tarara, tudo igual. Não. Tem que ter vida, tem que ter colorido. E aqui a gente tem uma infinidade de recursos para isso. A gente pode brincar com timbre, com musicalidade, com ritmo. Enfim, tudo isso dá uma aula só para isso. Mas procure recursos para deixar o texto mais colorido. Algumas palavras já pedem alguma diferenciação. Verbos e adjetivos, em geral, pedem isso. Esse mesmo parágrafozinho que eu li, a gente dando mais colorido, fica mais ou menos assim, ó. Costuma se destacar como algumas das principais características deste tipo de literatura os cenários medievais. Percebe? Aqui eu estou sendo didático, então, quais são as palavras mais importantes para a pessoa compreender o texto? E aí eu uso esse destaque, tá bom? Por fim, não faça uma leitura apressada. Não faça, vou ler o mais rápido possível para me livrar logo. Não. O objetivo é passar bem a mensagem. Então, observe o que cada momento pede. Você vai apressar se o texto pede uma aceleração, é uma cena de ação. Então, ele tem que agir logo, porque senão tudo vai dar errado. Ou então não, eu estou explicando. Então, de repente, até uma pausa. Eu passo um conceito e deixo o público pensar sobre ele. E aí eu continuo. Percebe? Então, tem uma variedade de recursos, uma variedade de coisas que a gente tem de prestar atenção para a leitura em voz alta ser eficiente. Não espere fazer tudo da melhor forma desde o começo. Eu estou listando pontos para você prestar atenção, mas eu não espero que você desde o começo já os narre muito bem, falando tudo certo. Não. Pensa em cada um desses pontos, treina eles individualmente, faz uma leitura treinando só o ritmo do texto, faz outra leitura só pensando onde dar destaque, e aos poucos você vai evoluindo. É muita coisa para você tentar fazer de uma vez. Então, aos poucos, vá se desenvolvendo, vá experimentando, tá certo? E olha, quando você tem uma leitura boa, uma leitura em voz alta boa, naturalmente o seu discurso, a sua fala vai ficar boa, porque esses recursos vão ficando intrínsecos, se torna natural fazê-los, e isso vai para a sua fala quando não é apenas a leitura, tá certo? Então é isso, pessoal, e até a próxima!